agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Quinta-feira passada, eu comecei a falar aqui sobre obstáculos, queridos. Porque se tudo na nossa vida é uma realidade criada pela fé, e nós cremos assim mesmo, tá certo? Para fazer valer a verdade sobre a nossa vida em termos de propostas, em termos de plano de Deus e tudo que Ele tem para nós, como seres sobre a face da terra, eu vou te dizer isso, ó. Tem obstáculos, tem barreiras. Então nós estamos conversando sobre essa, que eu venho conversando sobre a falta de entendimento da verdade. Guarda isso no teu coração. Para mim, eu considero isso uma das maiores barreiras, talvez não, senão a principal barreira. Por que que o povo de Deus verdadeiramente não cresce? Ele não anda, ele não vai adiante, porque ele não compreende a importância do entendimento de verdades, que eu não estou falando de intelecto, eu não estou falando da minha capacidade de intelecto em ouvir, estou entendendo. De um modo geral, quando a gente fala, eu estou entendendo, eu estou usando muito a minha atividade cerebral do intelecto para o entendimento. Não, mas estou falando do entendimento do Espírito. Verdades espirituais só podem ser entendidas no Espírito. Pode anotar. Então, se eu quero aprender de Deus e crescer nele, será através do meu espírito. O espírito vivo. Você está vivo? É uma nova criatura? Então, eu quero te falar, tu está qualificado para você crescer pelo espírito. É aí que nós crescemos, tá certo? Não é pelo tempo que nós temos de igreja, né? Pastor, eu estou na igreja há 15 anos. Gente, já ouvi coisas, você não faz ideia. A pessoa está há 30 anos na igreja e ela agora não acredita em mais nada, né? Não acredita em mais nada. Como é que pode, dentro da igreja do Senhor, não acreditar em mais nada? Alguma coisa se perdeu ao longo do caminho, né? Então, vamos embora falando sobre isso. Lembra que eu estava usando os textos? Se vocês permanecerem na minha palavra, disse Jesus, para os discípulos, permanência, habitação, contínua, é um processo sendo feito de maneira diária, constante, contínua. Entende, gente? A nossa jornada ela é contínua, ela é constante. Quando você fala sobre fé, quando você fala sobre andar com Deus, lembra disso, continuidade. Você não está vivendo por um período. Aí, no mês que vem, você vai largar Jesus, vai sair fora? Não, é para a eternidade, mas por incrível que pareça, muita gente larga. Ok? Então, continuidade. O segredo maravilhoso para nos abençoar. Legal? Então Jesus falou, olha, vocês então serão verdadeiramente meus discípulos. E aí olha a consequência. Então vocês estão permanecendo em mim, na minha palavra, na minha verdade, andando comigo. Olha só, olha a consequência. Conhecereis a verdade. E a verdade então o quê? Pum. Ela libertará as situações na qual nós vamos enfrentando. Então não é a verdade em si que liberta, mas é o conhecimento da verdade. E eu não posso ter conhecimento se ela primeiro não estiver permanecendo em mim. Alguém está entendendo. Beleza, porque a gente conhece o verso 32 de cor e não entende que ele é uma consequência do verso 31. Show de bola. Vamos embora. Aí então vamos lá para 1 Coríntios, que Paulo diz, mas o conhecimento revelou por nós por meio do seu Espírito. Mas Deus, revelou conhecimento a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, perfeitamente. Verso número 11, pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem. E aí então ele faz essa comparação. Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Aleluia! E é Ele quem passa vamos falar dessa maneira dica, mas é Ele quem passa para o nosso coração. Esse entendimento, esse conhecimento revelado. E no verso número 12, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de onde, gente? Procede de Deus para que, olha a finalidade, com que finalidade? Para que eu e você entendamos as verdades do reino. Aleluia! Que Ele nos dá gratuitamente. Eu não li aqui no início do culto da nossa reunião, a gente estava falando sobre isso, né? Você pode rapidamente ver lá. Eu quero que você registre isso, porque lá em Jeremias capítulo 9, já estava escrito que esse é o desejo de Deus. Obviamente, Ele tem paixão nisso aí, que nós o conheçamos. Quer ver? Jeremias 9, nós lemos lá o verso número 23. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza.
Jeremias 9, verso 23. Vamos para o 24. Mas o que se glorie-se nisto, em mim, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas, o quê? Destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então vamos embora, verso 14 diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm, quem não é uma nova criatura não tem como entender, não aceita as coisas da verdade, do Espírito de Deus, não é capaz de entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aleluia. Então, eu tinha colocado isso aqui para vocês, eu tinha iniciado dizendo que a Bíblia está repleta de citações sobre a necessidade de ter entendimento. A maior parte do povo de Deus hoje não é despertada para entender a vontade de Deus para a sua vida. E aí eu tinha colocado alguns slides, lembra? As pessoas não estão prontas elas estão mais prontas para receber algo de Deus do que realmente entender qual é a proposta dele. Ok? Então eu fico numa prontidão do que eu penso, o que eu quero, não tem nada de errado. Mas gente, lembra que eu falei? Tem que equilibrar moeda, os dois lados. Entender a vontade de Deus é o segredo para você vencer. Eu vou repetir, a frase é simples, mas é isso. Entender a vontade de Deus para a nossa vida, naquilo que nós vamos enfrentando, é o segredo para vencer. É o grande segredo. Então eu disse que há uma distância enorme do ponto onde a maior parte do povo de Deus está, do ponto onde Deus nos chama a estar. Lembra? Deus nos chama a estar na posição, ou no ponto onde entender a sua vontade para a nossa vida, eu coloquei aqui, é a prioridade, mas eu vou botar assim, precisa ser a nossa prioridade. Lembra que eu li com vocês aí Isaías capítulo 5, verso 13, o meu povo está sendo levado cativo, ou está preso por falta de entendimento. Olha as passagens de Oséias 14, mesma coisa, no mesmo conteúdo, aquele que está cativo de entendimento está indo para a perdição, né? Veja aí, depois eu li Efésios com vocês. Olha, Elinho, toma cuidado como é que você anda, cara, não como criança, mas como sábio. Olha só, o tempo é ruim, os dias são maus, então procure compreender, cara, qual é a vontade de Deus para a tua vida no momento em que você vive. No momento que você está vivendo, você sabe, você tem entendimento, no teu coração tem paz, tem claridade para saber a vontade de Deus para você naquele momento, porque muitos estão perdidos. Gente, você sabia que a condição número 1 de gabinete pastoral é as pessoas perguntarem ao pastor o que elas devem fazer? Até parece que eu sou um guru, pastor Elinho, guru, meu filho, chacalabané. O quê? Vejo isso na tua vida. Beleza, então faz isso. Pode, vai fundo. Aí, e não é nada novo não, hein? Deixa eu te falar uma coisa. No Velho Testamento, com o povo do passado, eles procuravam, os profetas iam lá para falar. O rei procurava. Tem um profeta aí? Tem. Então manda chamar. Mas só um detalhe. Manda chamar o profeta que me agrada. Né? Que vai falar umas coisas boas para mim. Né, que vai falar que nós estamos numa boa, que nós somos prósperos, que vai tudo dar certo. Eu estou fazendo uma opção de bobagem, mas vai dar tudo certo. Olha aí, Gustavão, vai dar tudo certo. Gustavo gosta de usar muito isso, mas eu entendo. Não vai dar tudo certo na vida daquele que está lá para lá de longe de Deus, né? O cara vai dar tudo certo. Está fora da vontade de Deus, vai dar tudo certo, mas não vai mesmo. Né? A gente não pode se iludir com isso. Mas se eu estou debaixo da vontade de Deus, cara, vai dar tudo certo. Não é isso? Lembra que eu li Romanos capítulo 8? Estou lembrando agora. Está falando no verso 28, lá, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, a vontade de Deus, e eu respondo a Ele. Aí, vai cooperar para o bem. Aleluia. Vai dar tudo certo, Gustavão. Ok, vamos embora continuar então? Então, por que é tão importante entender, lembra? Acho que eu terminei mais ou menos por aí. Por que é tão importante entender? Eu só vou mexer esse caldo, porque onde não há entendimento da verdade, no nosso espírito, no coração,
ou onde a verdade não resplandece no meu coração. Porque veja, deixa eu te falar uma coisa, a verdade quando resplandece, ela te dá uma visão certa. Anota isso. Quando a verdade resplandece no teu coração, ela te dá uma visão certa. Ela te dá uma visão certa sobre a tua vida, sobre o momento que você vive. Ela te dá uma visão certa a respeito de como Deus Ele quer que você veja. Ela te dá uma visão certa a respeito de tudo, cara. Verdadeiramente somos iluminados para entender, para enxergar. Por que esse conteúdo de luz e trevas? Jesus falou, aquele que anda comigo não anda nas trevas. Aquele que me segue não andará nas trevas. Alguém está pegando? Entender a verdade no coração te traz claridade para você se posicionar diante das situações que você vive. Um entendimento, um esclarecimento, que eu chamo de entendimento da verdade, que é uma revelação de Deus, algo que Ele te mostra, e aquilo é vivificado no teu coração, pomba, chegou a visão que você precisava ter para a tua vida no momento. E nós vamos caminhando assim. É de iluminação em iluminação. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Entende o que eu quero te falar? A letra não ilumina. É o Espírito que vivifica a letra e te traz entendimento. É assim que a gente vai andando, de entendimento em entendimento, sendo iluminados pela palavra. Acabei de falar o Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua luz para o meu? Ok. Então eu tenho uma Bíblia, mais de uma dentro de casa, mas eu estou vivendo dias confusos e estranhos, com posicionamentos errados. É sinal, cara, que nada está valendo. Se fosse Bíblia por Bíblia, então faz uma cama de Bíblia e dorme nela. Até o travesseiro, que é bom, né? Está escrito isso na palavra de Deus. Que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Pastor, eu acredito, vou fazer um travesseiro, que eu acho que vai cair tudo dentro de Bíblia, vai entrar tudo pela cabeça enquanto eu durmo. Aleluia. Jesus. Veja, gente, onde não há entendimento da verdade, não há como andar em liberdade. Até rimou, né? Andar em liberdade é você enxergar, é você ter a resposta pela visão da verdade. A palavra te dá uma visão, pronto, chegou a tua liberdade. Porque Deus, quando chega para mim e para você, Ele te mostra, a mim e a você, Ele mostra como nós temos que nos posicionar. Ele não mostra por mostrar. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido. A palavra não é algo estático do ponto de vista de eu apenas ouvir Deus falar à minha mente ou ao meu coração. A palavra é um movimento. Deus é um movimento. Escuta isso que eu quero te falar. É um movimento. Paulo disse assim, nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nele nós andamos. É um movimento. É um movimento contínuo de posicionamentos. Então não é algo que Deus me deu uma visão para que eu visse. Que lindo. Que lindo nada. Não é um espetáculo para ser apreciado. Não é uma figura para ser apreciada. Bacana e tal. Não. Em cima de uma visão, de uma revelação de verdades no teu coração, já tem um posicionamento para você. É uma resposta. Por isso está escrito lá, Deus, a verdade, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não é só a verdade e a vida, ele é uma direção a ser seguida. Ok? Ele é uma direção, é um posicionamento a ser seguido. Direção, é isso que funciona. Por isso que a nossa vida é construída. Gente, eu quero te falar, estou sempre falando isso, graças a Deus o anjo está anotando, toda vez. Olha só, nós cooperamos com Deus. Jamais caia na cilada do inferno de achar, fica tranquilo que Deus já tem tudo preparado e vai fazer independente de você, mas não vai mesmo. Não vai, nós cooperamos com Ele. É na medida da minha cooperação para compreender. Cara, quem não busca, não acha. Se eu não busco, como é que eu vou receber entendimento? Então, se eu busco, eu vou ter entendimento. Tá certo? Então, aí nós vamos andando de claridade em claridade.
Então andar de claridade em claridade não é estar domingo na igreja ou quinta-feira, faz parte. Isso aqui também faz parte da nossa caminhada. Mas eu não posso me valer disso. Estou ouvindo uma opção de mensagem maravilhosa, domingo na igreja, pastor, que maravilha, que beleza e tal. Não, a minha vida só muda se eu me posicionar com quanto eu entendo dela. Aí sim, tudo vai fazer diferença. Então, quanto mais entendimentos das verdades espirituais, maior liberdade nós temos, porque Deus nos mostra. E eu não fico preso ao engano no conteúdo de trevas. E é isso que eu quero te explicar agora, interessante, porque eu estava vendo essa palavra, ela é bem ampla, de vários sinônimos, né? Mas veja, a palavra trevas no original, no hebraico, ela também, diga também, ela tem esse significado de ignorância. Mas ignorância no conteúdo de falta de entendimento de verdade. Não é uma ignorância intelectual. Sabe, é muito bacana, né? Porque tem pessoas com níveis diferentes de intelectualidade. E Deus não está nem aí para isso. O que faz verdadeiramente o homem crescer e progredir e prosperar e cumprir um propósito sobre a face da terra, é o quanto ele tem entendimento no coração de Deus. Pastor, mas o cara fala tudo errado. E o Kiko? Ele fala errado, mas a gente entende. Então não é o intelecto, é o coração que tem entendimento. Isso traz crescimento, progresso na vida do homem. Pastor, então agora não vou jogar fora o que eu tenho de intelecto? Não, cara, você já foi para a vala. Você só não pode se valer. Eu não posso me valer de uma intelectualidade achando que eu vou ser bem sucedido porque eu tenho diplomas. Diplomas é legal, me ajuda bastante, mas eu posso ser um miserável, ter uma vida para lá de bagaçada. Por quê? Porque eu não tenho o menor entendimento dos posicionamentos diários de situações que só a verdade pode me dar. Aleluia! Aí eu fico animado, cara. Por isso que andar com Deus é bom. Andar com Deus dá certo. Mas eu estou na igreja, pastor, eu não vejo a minha vida. Rapaz, uma vez eu ouvi uma pessoa dar uma declaração. Depois de anos na igreja, o cara ainda me dá uma declaração assim. No tempo que eu não era da igreja, eu era mais feliz. A minha vida era melhor. Eu só faltei. Vai tomar uma surra agora, rapaz. Você é um ignorante. Dando uma declaração dessa, é um ignorante. Não cresceu nada, passou 30 anos na igreja achando que tendo a Bíblia letra, ouvindo o pastor, a vida ia andar. Isso é que dá uma agonia no nosso coração de ver que a gente tem toda a possibilidade de ser bem sucedido no casamento, em família, né? Nas situações que a gente enfrenta, mas o pessoal fica na pista, rapaz. E depois de 30 anos, meu Deus do céu, que desgraça. Isso é a prova que não viveu segundo o posicionamento da verdade. Eu vou te falar, a gente tem que se libertar de nós mesmos, hein? Se você morrer e eu também, vai ser melhor. É melhor morrer. Quer morrer hoje? Não estou falando para o céu, não. Morrer para si mesmo. Amém. Quanto mais você morre para você mesmo, mais você vai viver. Isso não é palavra não, gente. Está na Bíblia. Jesus falou, morre, safado, morre. Morre, morre. Você ainda mexe muito, você ainda quer muito, você ainda deseja muito. Essa carne tem que morrer. E eu não vou voltar quinta-feira que vem. Pode ir para casa, não volta. Tu quer vencer ou não quer? Quer ser bem sucedido ou não? A gente não quer morrer, não quer se entregar. Aí, a proposta é nossa ou é de Deus? Então só vou te falar o seguinte, se a proposta é dele, sempre vai dar certo. Estou te falando, se você crescer em entendimento, a claridade é tão grande que as coisas são até ridículas.
Acabei de dizer um ridículo aqui. Qual o tamanho da nossa entrega? É só no tamanho da nossa entrega que Deus pode trabalhar. Ah, pastor, mas eu... Morre. Você tem que morrer. Eu também. Mas Jesus é tão bom que Ele vai fazendo isso na tua vida em doses homeopáticas, Ele vai te empurrando mesmo para a goela do leão. Vai, ele não vai te morder, mas só tô, hein? Vai morrendo. Tu vai ver muito bafo de leão, pode estar certo. Não, isso é do capeta. Pastor, não quero isso não, isso é o diabo. Não é o diabo não. Isso é Jesus te treinando. Para você morrer, eu também. Que mensagem, rapaz. Aí, Deus é simples, cara. Eu vou te falar, uma boa parte de situações que a gente vive, a gente já sabe o que tem que fazer, mas a gente não dá o braço a torcer. Ó! Demorou a sair um fala Deus, né? Palavra trevas, no original é falta de entendimento. Pastor, eu achei que trevas fosse só esse conteúdo, que eu não sou uma nova criatura, eu sou do mundo, não. Agora, interessante que também a palavra trevas tem outros significados. Miséria, destruição, morte, sofrimento, maldade, obscuridade, noite. Então a questão de estar em trevas é uma questão de ser tão ignorante que a minha vida fica presa às circunstâncias, ao sistema que o inferno quer que eu viva. Então eu vou vivendo o quê? Prejuízo em cima de prejuízo. E eu fico pedindo, Jesus, pela mãe do guarda, me ajuda. Só que eu não estou tendo entendimento, eu fico pedindo ajuda, mas eu insisto em posicionamentos que são contrários à vontade de Deus. Pastor, eu vou voltar quinta que vem. É bom voltar. Porque não tem uma moleza de pudim de entendimento humano, é só entrega a Ele. Se rende e vai dar certo. Não é não? Eu estava conversando com uma pessoa, foi domingo, porque ele estava falando, pastor, eu estou fazendo aqui um combate da fé. Eu entendi o que ele estava me falando, mas eu ainda não tive ainda total liberdade nessa área, porque eu venho fazendo esse combate, já melhorou muito, mas ainda não terminou. Eu falei, aí ele falou assim para mim, é assim mesmo? Eu falei, é assim mesmo. Quer dizer que então você já foi para um combate de fé que levou alguns anos? Eu falei, vários. Aham. Desanima, né? Porque a gente acha que o sistema de fé é para resolver amanhã, né? Segunda-feira, prontinho. Eu estou te falando que o sistema da fé é continuidade, é perseverança, e nós vamos embora. Um dado momento você vai ver que aquela situação já ficou no passado, ela não te prende mais. Porque você foi se posicionando de maneira certa. Você foi dando substâncias, e eu também, para que Deus trabalhe. Sabe, Deus trabalha assim mesmo, né? De um modo geral, gente, isso é a prática. Ouvindo de outros ministérios, de outros homens que eu conheço, que têm jornada longa e vendo várias coisas Deus operando, né? Montando. É o seguinte, cara, é assim mesmo, é fundamento. Aí no dia seguinte continua, no outro. Então leva algum tempo até aquela construção ficar pronta. A construção é a tua vida, do propósito que Ele tem para você. Leva tempo. Diga amém. E ao longo dessa jornada eu me posiciono com Ele no entendimento que eu tenho das situações que eu vou enfrentando. Oh, que bom. Vou ouvir essa mensagem de novo. Está sendo bom para mim, rapaz. Já estou precisando ouvir esse negócio aí. E às vezes a gente é muito... vamos embora. Bom, veja... 2 Coríntios capítulo 4, verso número 3, na Nova Versão Internacional. Mas se o Evangelho... só um detalhe, não estou falando de Marcos, Lucas, Mateus, e qual é o outro mesmo? Faltou? Mateus, Lucas, Marcos e João. Não é isso que ele está falando. Ele está falando sobre a obra libertadora de Jesus da cruz do Calvário, que envolve todos esses fundamentos que estão aí no Novo Testamento. Então é isso aí.
Então veja, se esse evangelho está encoberto, pastor, como é que pode estar encoberto se eu tenho a Bíblia lá em casa? Boa pergunta. Ele está encoberto porque a Bíblia está lá em casa, mas a Bíblia é letra. Sem o Espírito Santo não há vivificação dessas verdades em mim. Ok, legal. Se o evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Veja que coisa interessante, né? Ele associa aqueles que estão perecendo a estar com o evangelho encoberto. Então aqueles... Ridículo que eu estou falando, está aqui, ó, só ler. Então aqueles que estão perecendo, perdendo, ou estão no prejuízo, ou estão vivendo um sistema de prejuízo, é porque o evangelho está encoberto. Ele não está resplandecendo. Diga, resplandecendo. Ele não está resplandecendo. Ele está encoberto. Daí então ele fala isso, ó. O Deus desse século, dessa era, cegou o entendimento dos descrentes. Veja, para que não vejam o quê? A luz, a liberdade do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Simples assim. Então lembra, olha só que interessante, a operação das trevas é apagar a luz da verdade. Não é isso? É apagar a luz da verdade. Apagar. Sabe, a pior coisa que pode acontecer, a gente está caminhando com Deus e a luz da verdade ir apagando em nós. Por que ela está apagando? Porque o inferno vem trazendo várias propostas e vem iludindo numa maneira de pensar em que a verdade já não está mais tão acesa, ela vai apagando. Olha só, você pega aqui, vamos supor que aqui tivesse agora completamente escuro das lâmpadas e eu colocasse uma vela, uma lamparina, eu acho que fica melhor, né? Aqueles lampiões, né? É legal. Aí você vê só que coisa, né? No momento que acende uma lâmpada, não há luta da luz com as trevas. Não tem luta. Você não vai ficar aqui meia hora vendo a luz lutando com as trevas para ver quem prevalece. Simples. Quando você acende, tchau, um abraço, ó, as trevas correm. Não tem luta. Mas olha que interessante, então pegamos a lamparina aqui e a gente vai diminuindo. Vai diminuindo, você vai vendo que as trevas vão ganhando espaço. Lentamente. Na medida que eu vou diminuindo, mais escuridão chega. Presta atenção nisso. Eu tinha que ter uma lamparina aqui para trazer um exemplo, para a gente fazer isso. Bom, posso ser que na próxima quinta-feira o pastor Teixeira vai arrumar para mim uma lamparina daquela de querosene e a gente vai fazer... Pastor, vai botar fogo na igreja? Não. Então, beleza, né? A gente vai diminuindo, as trevas vão aumentando. A falta de entendimento. Eu vou perdendo a compreensão de coisas. Eu vou sendo dominado pela maneira errada de pensar. E isso vai ganhando espaço cada vez mais. Eu vou diminuindo. Quando eu já estiver quase no finalzinho, já praticamente o ambiente está todo escuro. E eu nem percebi isso. É assim que acontece com a jornada do cristão. Quando você tem verdades espirituais em alta no teu coração como luz, você sabe, você identifica as ciladas. E eu quero te falar uma coisa, nós identificamos, não tem como, Jesus não programou uma igreja para ficar na escuridão. Ele programou uma igreja pelo sistema dele, pelo Espírito Santo, para que nós vivêssemos na luz e nós avançássemos com base no entendimento que nós temos. Tem como, então, ser mais sábio que os nossos inimigos? Tem. Somente na claridade. Né? Quanto mais claridade, você já percebeu que você identifica mais os erros? É impressionante. Você pega, quanto mais claro, você vê, tem um defeito ali, tem um negócio ali, tem um negócio aqui, vai diminuindo, você vendo menos. Óbvio. Então está escrito, Jesus falou, quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Porque não está enxergando nada. E é ridículo, né? Porque se eu ando nas trevas, na falta de entendimento,
de verdades espirituais, não tem como eu seguir, ouça isso agora, hein? Não tem como eu seguir o propósito de Deus. Propósito é uma direção, tá certo? Deus tem uma proposta para mim, Ele tem um propósito, mas se eu estou na escuridão de entendimento, eu só estou rodando, sei lá, eu estou tentando andar, cheio de obstáculos, mas não estou vendo o propósito. Uma boa parte dos cristãos vivem sem propósitos de Deus, sem enxergar isso, porque estão na escuridão. Quem está compreendendo aí? Muito legal. Então, vamos embora seguir adiante. Então, sem entendimento, gente, das verdades, a luz dessa verdade, ela não resplandece. E eu continuo preso a determinadas situações. Pastor, eu posso viver isso? Eu sou livre no espírito, nova criatura, mas tem um sistema ainda de viver que me prende em várias coisas. Há muitos prejuízos ainda na vida do cristão. Mas por que eles têm esses prejuízos? Mas porque eles vivem um sistema ainda do passado, um sistema de uma mentalidade velha, um sistema que não foi renovado com a iluminação da palavra, que nos transforma para que a gente se posicione diferente. Alguém está entendendo? Não tem como, pela visão de Deus, olha só, um maridão cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, que é assim que a gente tem que andar, não é ou não? Ele já nos deu isso, para que Deus dê capacidade a cada um de nós de vencer. Então, um maridão e uma esposa cheio do Espírito Santo e cheio da palavra, jamais vão pensar em se separar. Essa aqui é uma declaração meio forte, hein? Um maridão, uma esposa, cheios da palavra de Deus e do Espírito Santo, jamais, never, vão pensar em se separar. Esse é só um lado. Então a gente quer resultados demais de Deus, porque a gente pede em oração algo, mas a gente não vive o sistema dele para que a gente receba dele. Nem tudo se resolve com oração. Se resolve com a verdade que vai sendo esclarecida, eu vou tomando posse e vou me posicionando com ela. Você quer resultados na tua vida verdadeiros de finanças? Seja dizimista e ofertante. Tenha entendimento do que é oferta e dízimo. Tenha entendimento da inspiração no teu coração que sempre te empurra para ser uma pessoa doadora. Beleza, ele me empurra. E o que eu faço com aquele ele me empurra? Não faço nada. Então não tenho resultados. Senhor, me abençoa. Senhor, me abençoa. Senhor, me abençoa. Mas o que eu estou dando para ele? Porque ele já me mostrou o caminho, através da verdade, como me posicionar e andar. A gente perde muito tempo falando besteira com Deus. E se a gente respondesse aquilo que já está no nosso coração, mas a gente põe debaixo do tapete, se respondesse, a nossa vida andava. Não tem como, não tem discussão. Caramba, estou com um problema de relacionamento tremendo e tal. Não, olha só, a primeira pergunta que eu vou fazer é o seguinte: já perdoou? Não, pastor, de forma alguma. Então não tem mais conversa, acabou aqui. Próximo. Não, mas aí a pessoa vai gastar mais 2 horas me convencendo que ela tem razão. Agora pergunta se eu vou gastar 2 horas ouvindo o convencimento das trevas. Ih, com esse pastor não marco gabinete não. Interessante. Mas eu estou ali para ouvir o quê? Eu estou ali para o quê? Eu já cansei de dar conselho. Uma certa vez eu estava dando conselho a uma pessoa. Eu falei, olha, faz isso, isso, isso. Mas as pessoas, às vezes, acostumam com a gente. Eu sou o pastor Elinho, amém, cara? Você a vida inteira. Mas eu sou profeta de Deus. Se falar alguma coisa, eu vou te dizer, é de Deus. Se eu não te falar nada, é que eu estou ali tentando pescar. Se eu não pescar, não pesquei. Pronto, cara. Deus, ele vai dar uma revelação, ele vai falar alguma coisa. Deus sabia no meu coração, eu falei, isso, faz isso. Entrou por aqui, saiu por aqui. Aí fica patinando, você entende isso? Patinando na vida, a vida não progride, ela não anda, porque não faz, não responde aquilo que tem que ser feito. De um modo geral, nossas respostas para Deus, elas são sacrificiais, porque elas quebram a nossa carne. Se eu não quebrar a minha carne e responder a Deus, a minha vida não anda.
Não anda. Diga aleluia. Nós, como família de Deus e povo de Deus, nós deveríamos viver de maneira contínua, respondendo a Deus. Se a gente vai respondendo, Ele só vai acrescentando, Ele vai montando, Ele vai fazendo tudo. É a minha resposta, Ele vai montando. A minha resposta, Ele vai montando tudo. Na vida de relacionamento, na vida de finanças. Mas a gente acredita em outros conceitos, naquilo que a gente acha. Não. A força daquilo que eu penso, ó. Eu penso. Você já viu como é que às vezes a gente fala? Eu penso que é assim. Eu penso que é assim. Não é assim, eu acho, eu penso. A gente tem que fazer morrer isso, cara. E às vezes a gente fica dando opinião, perdão, até para outras pessoas, mas a gente dá opinião na carne. A gente não dá o perfeito conselho. Mas eu penso, aí eu penso e eu faço exatamente o que eu penso, mas não está em linha com a palavra, cara. Não, mas eu penso assim, pastor, eu creio que é assim, eu creio que é assim, eu creio. Eu não creio na verdade e me posiciono com a verdade, mas eu creio que é assim. Eu vou te falar, essa igreja não anda, não vê vitória. Lembra que eu falei para vocês que a gente está tão perto da verdade, encosta na verdade, mas a verdade não faz nada na nossa vida. Todo mundo encostava em Jesus para ver se saiu alguma coisa. Mas nem todo mundo estava disposto a fazer e responder aquilo que ele falava, certo? Nem todo mundo se apresentava numa disposição de fé, porque disposição de fé, gente, é uma disposição de fazer. É uma ação com base na palavra. Isso é verdadeira fé. Quando eu respondo a Deus, isso é fé. Então essa é a disposição, mas não, a gente encosta na verdade, fica só encostando, mas não vê os benefícios. Não adiantou, não deu certo, tentei. Como é que tentou, cara? A gente não vive de tentativa. Escreve aí, a nossa jornada não é tentativa. Eu não vivo uma jornada de tentativa. Eu vivo uma jornada da proposta de Deus, ela dá certo. Eu não tento nada. Nós não estamos tentando. Isso é o mundo. A gente não tenta, a gente segue. Olha aí, as ovelhas ouvem a sua voz e seguem. Você é ovelha. Ovelha é um bicho simples, cara. É dócil. É legal, né? Você já viu esses vídeos na internet? Dá uma olhada lá. Né? O pastor chamando as ovelhas. Cara, elas reconhecem a voz do pastor. Reconhecem a voz da verdade. O sistema é a verdade, me chama. E eu, como ovelha, respondo. E vou à verdade e vou respondendo. A nossa vida vai sendo construída. Alguém entendeu? Cara, não tem mensagem mais simples do que essa. Pastor, me dá a dica aí que eu quero vencer. Acabei de falar tudo. É assim que funciona. Essa é a proposta de Deus para mim e para você. Ele chega. Aqui é a minha proposta. Qual é o tamanho da minha entrega para tomar posse dessa proposta? Porque nessa proposta que Ele tem para mim e para você de vencermos, de tudo aquilo que nós desejamos, que é o que está lá em Jeremias, eu que sei que pensamentos têm a teu respeito. Legal, para fazer valer na nossa vida, eu tenho que responder. Não tem jeito. Deu para pegar isso? Vou continuar, mesmo disso aí, dentro dessa área ainda tem coisas para falar, eu vou continuar dando alguns exemplos aqui para você entender. E depois eu quero falar sobre, quando não se tem entendimento de verdades, duas coisas acontecem. A gente vai falar sobre isso aí. Fique de pé, aleluia. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Eu quero fazer um convite para você, um convite especial.
para você participar da parceria com o Exerça Sua Fé. Essa parceria voluntária, é importante você entender isso. É uma parceria voluntária, justamente porque essa palavra que você tem ouvido tem transformado a sua vida. É uma oportunidade de nós darmos continuidade a tudo que Deus tem colocado no nosso coração para que a gente faça. Poder estender ainda mais essas fronteiras, levando essa palavra em maiores distâncias, em lugares ainda que não foram alcançados. Há tanta fome e sede espalhada por aí. Então, se você deseja ser um parceiro do Exerça Sua Fé, de maneira voluntária, basta apenas você acessar o site exerçasuafé.com.br. Lá você pode fazer a sua doação e automaticamente, todo mês, você receberá uma carta minha especial, que eu estou sempre mandando, e um kit com uma série de mensagens em MP3. E vai fazer toda a diferença e vai continuar edificando a sua vida. Dessa maneira, você contribuirá para que outras vidas também sejam transformadas assim como você está sendo transformado. Um abraço. Muito bem, você que me acompanha no programa Exerça Sua Fé, eu quero te convidar para acessar o meu conteúdo todos os dias através do meu blog heliopeixoto.com e também nas redes sociais, Facebook e YouTube. São devocionais por e-mail e vídeos curtos de 5 minutos para que você possa ser fortalecido diariamente com as verdades da Palavra de Deus e viver uma vida cristã vitoriosa.